Oi pessoal que assiste meu canal, eu sou a Rafaela Cavalcante, esse é o canal Zero Tabu. Bom gente, hoje nós vamos ter um presentinho especial de uma parceria que veio até mim, que eu amei, porque o presentinho vai ser de graça pra vocês, gente. E junto com esse presentinho, eu aproveitei para falar sobre o tema e perguntar para vocês lá no Instagram quais dúvidas que vocês tinham sobre ejaculação precoce para que eu fizesse um vídeo que fazia sentido, né? Para poder tirar as dúvidas de vocês aí e tirar as principais questões aí que tem na mente de vocês, porque se eu fizer um vídeo só falando o que eu acho importante, acaba que meio que não chega muito para as pessoas do jeito que deveria, entendeu? Então eu vou responder as perguntinhas que vocês fizeram no Instagram. Então se você não me segue no Instagram, o link vai estar aqui na descrição para quem quiser participar das próximas enquetes que tiver lá e ficar mais próxima de mim, vamos dizer assim. Primeira pergunta: a ejaculação precoce só acontece quando o homem não se masturba? Não, ejaculação precoce não tem nada a ver com masturbação e na maioria das vezes com ansiedade. Então, independente se o homem tá se masturbando ou não, isso aí não vai influenciar na ejaculação precoce dele. Essa pergunta eu achei muito boa porque eu nunca tinha falado sobre isso, então achei muito importante falar sobre. Homem que não tinha ejaculação precoce pode passar a ter? Como? Razões psicológicas? Ela basicamente já respondeu. Ejaculação precoce, como na maioria das vezes, não tô falando todas, na maioria das vezes são por questões psicológicas. A pessoa que nunca teve pode sim passar a ter com o tempo e pode ser tratado independente se ele passou a ter ou se ele sempre teve. Isso é uma boa notícia. Quem tem ejaculação precoce consegue dar prazer às mulheres de outras formas antes da penetração? Obviamente, né? Isso se a mulher não dá tanto valor à penetração assim, porque isso aí depende de mulher para mulher. Às vezes a menina que perguntou, que sim, foi uma menina, ela talvez não ligue tanto para penetração, então a pessoa vai conseguir sim satisfazer ela. Mas se a mulher liga muito para penetração, não adianta muito a pessoa se esforçar e fazer várias coisas, porque o principal ela não vai conseguir fazer por muito tempo e por isso não vai satisfazer a mulher. E eu acho que a pessoa tem que tratar a ejaculação precoce, principalmente porque é questão dela, não pelos outros, sabe? Porque o sexo é uma coisa tão boa, por que acabar com ele tão rápido? Então não faz muito sentido você tratar a ejaculação precoce ou qualquer problema sexual por causa de outra pessoa. E sim por causa de você, porque sexo é muito bom, então é bom fazer direito, né? Desde o início da relação até a ejaculação, quanto tempo é considerado ejaculação precoce? Bom, depende do estudo. Normalmente os estudos dizem que de 4 a 5 minutos é o tempo normal para uma pessoa ejacular de penetração, né? Sem contar sexo oral, masturbação e etc. Depois que ela penetra. Então, de 5 minutos para cima seria normal e dali para baixo seria ejaculação precoce. Mas em outros estudos dizem que se ela gozar até 1 minuto é ejaculação precoce. Então, assim, na minha opinião, ejaculação precoce é quando você não consegue controlar essa questão aí do orgasmo e acaba sendo cedo demais e não consegue satisfazer nenhum dos dois. Porque a gente sabe que o orgasmo satisfaz a gente fisicamente, sim, mas psicologicamente às vezes não. Então, às vezes o cara queria ter ficado mais tempo, mas ele não conseguiu controlar isso e pra mim, isso se caracteriza ejaculação precoce, quando a pessoa não consegue controlar o orgasmo e acaba gozando muito rápido do que ele gostaria, tá bom? Então assim, se você goza em 15 minutos, em 10 minutos, você é normal, tá? Você não tem ejaculação precoce. Mesmo se você gozar em 5 minutos, desde que você controle isso e goze porque você quis gozar e não porque aconteceu e você não conseguiu controlar. E é uma coisa que você não controla, porque uma pessoa comum normalmente tem uma capacidade de controlar um pouco o orgasmo ali para gozar quando ela quiser e não quando acontece. Outra menina perguntou: meu marido tem ejaculação precoce, queria poder ajudar ele sem que ele se sentisse envergonhado, de um jeito prático. Nenhum problema psicológico é resolvido de um jeito prático.
E outra coisa, sem ele saber. Então eu não sei se você quis perguntar, se você queria ajudar ele sem ele saber. Nesse caso é impossível, porque ele que tem que querer se ajudar. Não é a mulher que vai fazer o cara se salvar e tal. O máximo que você pode fazer, se você casou com ele, se você casou, você já deveria ter uma intimidade o suficiente para poder conversar sobre essas coisas, assim, explicitamente. Então você vai lá e fala a verdade pra ele, o que tá acontecendo, para ele pesquisar sobre, ele pode ir num urologista, um psicólogo, pra resolver isso. Mas ele não vai resolver o problema dele se ele não quiser resolver, porque tudo depende dele. Mesmo a questão da mulher ter problema pra ter orgasmo, é ela que vai ter que resolver nela mesmo. A mesma coisa é o homem tendo ejaculação precoce. Ele tem que resolver. Você, não, infelizmente, só pode dar apoio. Você não pode obrigar ele a querer resolver esse problema. Um menino perguntou: você consegue controlar a pessoa na hora de gozar? Nenhuma mulher controla a ejaculação de alguém, e sim a pessoa que está ejaculando. Por exemplo, nenhum homem vai controlar o meu orgasmo, e sim eu, entendeu? Se fosse depender de pessoas para eu ter orgasmo, eu estaria muito fodida, porque eu que tenho que querer gozar e fazer por onde por isso, entendeu? No máximo a pessoa pode ajudar, mas ninguém controla ninguém. A mulher pode falar isso para poder tentar te enganar, mas não existe isso, e isso só depende de você mesmo. Problemas emocionais podem levar à ejaculação precoce? Com certeza, e na maioria das vezes esse é o motivo das pessoas terem esse tipo de problema. Então, às vezes aconteceu alguma questão ali constrangedora na hora do sexo, ou ele tá com algum problema de autoestima e etc, e pode começar a acontecer ejaculação precoce. E é uma coisa inconsciente, não é que ele começa a pensar que vai ter ejaculação precoce que ele começa a ter isso, não. É inconsciente, ele tá tendo um outro tipo de problema psicológico e isso começa a refletir no sexo em si. O que a mulher pode fazer para ajudar o cara a demorar mais? Apoio e informação, porque se ela der apoio e informação, ele tendo essas duas coisas, se ele quiser se resolver, ele vai se resolver sozinho. Infelizmente, essa é a única coisa que podemos fazer, porque ninguém pode chegar ali no pinto do cara ou no cérebro do cara e mudar o que está acontecendo ali dentro. Ele que tem que fazer por ele mesmo. Perguntaram, tem tratamento? Com certeza, tem tratamento tanto psicológico quanto com remédios, dependendo ali da situação, dependendo do porquê a pessoa tem ejaculação precoce, entendeu? Me perguntaram aqui, às vezes eu tenho ejaculação precoce e às vezes não. E na masturbação eu sempre tenho. Isso é ejaculação precoce? Depende da quantidade de vezes que você está tendo esse problema. Se na maioria das vezes que você faz sexo, você tá gozando antes da hora, então sim, você tem ejaculação precoce. Na masturbação, normalmente a gente sim goza mais rápido, porque o objetivo ali é apenas se satisfazer, você não está tentando satisfazer outra pessoa, então é normal você gozar mais rápido. O que você pode fazer com a masturbação é treinar para segurar o orgasmo, então a masturbação ajuda muito nisso, para você treinar e conhecer o teu próprio corpo, para poder, quando você estiver transando, estiver fazendo a penetração, você saber o que você tem que pensar, o que você tem que fazer, para não ejacular tão rápido. Mas, se você tá transando, então de vez em quando acontece, assim, muito raro acontecer uma ejaculação precoce, não, você não tem ejaculação precoce. Mas se esse número de vezes que você está gozando antes da hora ultrapassar o número de vezes que você goza quando você quer, aí sim você tem que aí procurar para ver se você tem um problema. A menina perguntou, meu marido tem 51 anos e eu tenho 39 e ele goza muito rápido. Fico na vontade ainda. A idade não tem nada a ver com ejaculação precoce. A pessoa pode ter ejaculação precoce com 15 anos, quanto pode ter com 50. Isso não tem nada a ver. A diferença é, quando a gente é mais jovem, normalmente é mais fácil ter ejaculação precoce, porque quando somos mais jovens temos mais ansiedade. Então isso aí acaba ferrando com tudo. Punheta ajuda a evitar ejaculação precoce? Não. Independente se você se masturbou naquele dia 1, 2, 3 vezes, o máximo que vai acontecer é você broxar e não conseguir ereção. Mas a punheta não ajuda a você não gozar. Do tipo, vou me masturbar hoje porque eu vou transar à noite, então se eu me masturbar agora eu não vou gozar rápido à noite. Não tem nada a ver.
A punheta ela pode te ajudar se você usar a masturbação para treinar o tempo que você quer gozar, mas tirando isso, não. Existe remédio para ejaculação precoce? Depende do que está causando a ejaculação precoce. Se você tiver um problema hormonal ou algo assim, o remédio sim vai te ajudar. Se for um problema psicológico, não. Só a terapia vai te ajudar. Quimicamente, o que esses medicamentos produzem no corpo do homem? Eu não sou endocrinologista para poder saber o que esses hormônios causam, então por isso você tem que ir no médico para poder ter esse tipo de informação. Mas também nem sempre você vai ter que usar, nem sempre não, a maioria das vezes você não vai usar nenhum remédio para poder tratar desse problema. A ejaculação precoce está ligada a 80% da ansiedade do cara transar com aquela pessoa. Se ele está ansioso para transar com uma pessoa específica e daí ele goza muito rápido com aquela pessoa específica, isso não é ejaculação precoce, simplesmente ele teve um momento de ansiedade que acabou causando isso. O problema é quando isso acontece em todas as relações que ele está tendo, independente da pessoa, independente do momento, e daí ele sempre fica ansioso e quanto mais isso acontece, mais ele vai ficando ansioso e vai piorando a situação. E isso é ejaculação precoce. Mas se você teve um momento ali que aconteceu, não, isso aí não vai te fazer ser uma pessoa problemática. Como faço para o sexo durar mais tempo, já que meu noivo sofre desse problema? Você pode conversar com ele para poder resolver esse problema, mas o sexo, na minha opinião, também não é só penetração. Então como é que é? Ele goza mais rápido com penetração ou é com qualquer estímulo sexual? Isso aí depende do casal, eu não tenho como ter certeza. Porque se ele goza muito rápido só com penetração e você não faz tanta questão de penetração assim, vocês podem fazer outras coisas. Eu gozo muito rápido. É normal para as mulheres? Foi a menina que perguntou isso, obviamente. Não, não é normal. Eu nunca vi uma mulher que goze rápido. A maioria tem dificuldade. Mas se isso tá te atrapalhando, né? Como a mulher não tem ejaculação, fica um pouco mais fácil continuar, né? Já que não tem outro tipo de problema e o pinto não é igual pinto, que brocha depois que goza, etc. Se você consegue continuar depois que você goza, isso não tem problema nenhum. Mas se você goza e não consegue continuar transando, você pode treinar na hora da tua masturbação a segurar teu orgasmo, entendeu? No caso das mulheres, elas não gozam rápido por ter ansiedade, porque o que eu conheço de mulheres aí com muita ansiedade, que nem consegue gozar, né? Não cabe no gibi. Mas você pode se treinar a segurar teu orgasmo na masturbação e depois passar isso pro sexo, não tem problema nenhum. Existe ejaculação precoce em mulher? Não, porque mulher não ejacula. A menina perguntou, a dúvida é simplesmente como melhorar isso com tratamento ou psicológico ou hormonal, dependendo do problema aí do seu parceiro, no caso. Meu marido acredito que tem, mas não se trata, sabe? Se for assim pela net, quem sabe? Sim, a pessoa pode sim fazer uma terapia pela internet, pode fazer um treinamento, porque assim você pode treinar com a masturbação, inclusive eu vou explicar isso depois, pra não gozar rápido, mas aí ele tem que querer, não adianta você obrigar ele. Entendeu? Gozar com 1 minuto de sexo é precoce ou precoce é antes mesmo de botar? Bom, relacionado aos estudos, sim, 1 minuto é ejaculação precoce. Ejaculação precoce se limita apenas ao psicológico ou existem problemas físicos que interferem? Sim, pode existir algumas questões físicas que interferem, mas 80% das vezes vai ser sim problema psicológico e por isso é mais fácil de tratar dependendo do ponto de vista. A primeira ejaculação depois de um tempão sem sexo pode considerar ejaculação precoce? Não. Porque simplesmente às vezes ele ficou ansioso para ter aquele momento de sexo novamente. Provavelmente isso vai acontecer comigo, porque eu já tô, né, há um tempo aí, quarentena. Então, por exemplo, a pessoa depois da quarentena vai ser normal ela gozar rápido porque ela tá muito ansiosa para aquele momento. Mas se isso continuar acontecendo consecutivamente depois dessa primeira vez, aí sim é melhor ele procurar um tratamento. Mas se acontecer uma vez só, não tem problema nenhum, isso é normal. Pra quem ficou até o final, tem presentinho pra vocês, que é um e-book com treinamento para você controlar a sua ejaculação. Então o link vai estar aqui na descrição, é totalmente gratuito. É só você colocar o teu e-mail e teu nome lá que eles vão mandar o livro pro teu e-mail de graça. Não vai te cobrar nada por isso. E você vai ter uma informação aí muito mais detalhada de como você vai conseguir esse tratamento,
esse treinamento para você treinar em casa mesmo, não vai precisar de nenhum profissional, nenhum remédio. E então eu achei maravilhosa essa parceria, porque acaba beneficiando vocês aí, seguidores, a conseguir um tratamento aí de graça. E é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou do vídeo, curta aqui, quem gosta de todo o conteúdo, se inscreve no canal, que toda sexta-feira tem vídeo novo pra vocês e às vezes às quartas-feiras também. Beijinho, tchau!